Olá, minha gente, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais um programa de análises. Peço que se inscreva se ainda não for inscrito em nosso canal, compartilhe e dê um like. Hoje, entre outras coisas, nós vamos falar de áudio vazado sobre possível armação para golpe de Estado. Também vamos abordar a manobra do Judiciário para anular a graça concedida ao ex-deputado Daniel Silveira, com análise de especialista. Supremo considera réus mais uma leva de presos nas invasões do dia 8 de janeiro. Esses e outros assuntos estão no programa de hoje que está começando agora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e começamos com um áudio vazado pela Polícia Federal, onde o coronel Elcio Franco, que ocupava cargos no Palácio do Planalto, conversava com o ex-major Ailton Barros no final do ano passado sobre um possível complô de Estado. O conteúdo da conversa foi adquirido do telefone celular do ex-major, que estava em poder dos policiais federais. Na conversa, sem pé e sem cabeça, os dois estariam falando de uma sondagem para uma resistência militar ao pleito eleitoral que se formava. O coronel Franco disse para o major, abre aspas, olha, eu entendo o seguinte, Virgílio, essa enrolação vai continuar acontecendo. O Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente desse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer, morrer de pé junto, porque ele está mostrando. Ele está com medo das consequências. Medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese? Deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado para responder. Eu falei, durante o tempo todo, contra o presidente, falei que não deveria fazer, que não deveria fazer, eu não deveria fazer e pronto. Vai para o Tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem, por escrito, eu, comandante da força, tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem de ser visto. Fecha aspas. Em outra parte do áudio, se fala em um plano para prender o ministro Alexandre de Moraes e mais um monte de baboseiras. Mas em nenhum momento se fala em nome de Bolsonaro. Em outras palavras, qualquer um pode falar o que quiser, dizer o que dá na cabeça. Desde que não o faça, se for crime, não há problema algum. A Constituição assegura isso. Sem contar que tinha e ainda tem muita gente nas Forças Armadas que não aceita o governo que está aí. E não é porque Bolsonaro não foi reeleito, é porque simplesmente não gosta do PT e nem do atual presidente. Essas pessoas flagradas em áudio de conversa privada é que devem responder a qualquer processo. Não houve participação de outra autoridade e nem mesmo de Bolsonaro. Qualquer um fala o que quer e ele não tem como impedir. E tem mais, estamos falando de uma coisa que não aconteceu, ou seja, não foi nenhuma tentativa que acabou frustrada por algum órgão do governo ou agência especializada. Nunca, em momento algum, passou de conversas privadas e fiada. Não foi para frente. Quantas pessoas mais, ou até mesmo militares, não devem ter feito a mesma coisa em grupos de WhatsApp e em conversas fechadas? Muita gente insatisfeita deve ter expressado essa vontade. Estão criando uma narrativa para justificar um objetivo, que é o de encontrar um vínculo que incrimine o ex-presidente e o torne inelegível. Ficar batendo nessa tecla é o mesmo que chover no molhado, pois nada foi concretizado. E o que não pode acontecer é se criar um crime que não existiu. Em falar em injustiça, o Supremo Tribunal Federal decidiu tornar réus mais uma leva de presos políticos, se é que podemos chamar assim, pelos atos de 8 de janeiro. Foram 250 na primeira vez e agora no final
De mais uma análise, outras 250 pessoas foram consideradas réus pelos ministros da Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, já votou para colocar todo mundo como culpado. Se a maioria dos ministros seguirem pelo mesmo caminho, serão 800 pessoas que se sentarão no banco dos réus. No total, a Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas. E agora nós vamos conversar com um especialista no assunto. É o desembargador. Ele é mais do que um juiz, entende muito desse assunto. Desembargador Sebastião Coelho. Olá, doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar de nosso show. Olá, Paulo. É uma alegria poder participar desse programa e espero poder contribuir mais uma vez com o meu país. Doutor Sebastião, eu gostaria de começar perguntando, na opinião do senhor, o que diz a lei sobre a transformação dessas pessoas em réus? O que está na cabeça do Supremo para transformar todo esse pessoal em réu? Um capricho, porque a primeira situação que nós temos que analisar é a questão da prerrogativa de foro ou a prerrogativa de função. E, evidentemente, nenhuma dessas pessoas estão elencadas no artigo 102, inciso 1, letra B da Constituição Federal. Ali diz claramente quais as pessoas que podem ser processadas originariamente, ou seja, começando o processo diretamente no Supremo Tribunal Federal. E aquelas pessoas que até agora foram denunciadas, nenhuma tem foro privilegiado. Então, no último julgamento que eu vi no Supremo Tribunal Federal, houve um início de discussão entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, onde eles tratavam do indulto do deputado Daniel Silveira. E em determinado momento, o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: olha, é como se as pessoas do 8 de janeiro pudessem receber a graça constitucional. Então, praticamente, já dá a entender de que aquelas pessoas já têm um destino selado. Eu imagino que, infelizmente, a grande maioria será condenada. Um ou outro será absolvido até para dar uma roupagem de isenção, de independência. Mas, olha, a grande maioria foram denunciados pelos crimes do artigo 286 e 288 do Código Penal. O artigo 286, a pena é de 3 a 6 meses, e o 288, de 1 a 3 anos. E o artigo 28A do Código de Processo Penal diz que, nas penas até 4 anos, pode ser oferecido um acordo de não persecução penal. E o Ministério Público, infelizmente, não fez esse oferecimento desse acordo, o que seria: as pessoas iriam cumprir determinadas obrigações e sequer seriam denunciados. Mas o Ministério Público fez uma série de esclarecimentos a respeito, porque um grande complô, e na verdade, Paulo, eu acho que o Ministério Público está tentando se redimir do fato de ter permitido o Supremo Tribunal Federal, por muito tempo, tomar as suas funções. O Supremo Tribunal Federal, por muito tempo, exerceu funções próprias do Ministério Público. Não atende o Ministério Público em nada. O Ministério Público pede arquivamento, ele não arquiva. Pede que vá para a primeira instância, não manda. Então, o Ministério Público, a meu sentir, viu uma oportunidade de dizer: olha, aqui nós vamos nos reafirmar ou afirmar a nossa competência constitucional do artigo 129. Pois é, mas o Ministério Público, né, está denunciando, no total foram 1.390 pessoas. Mas ainda assim, nessa denúncia, vamos supor que essas pessoas que agora se tornaram réus, cerca de 530 pessoas, caso elas venham a ser condenadas, não seria uma condenação inconstitucional? Ela teria valor? Olha, o processo penal, ele exige a individualização da conduta. Qualquer pessoa que é condenada coloca o nome dela, o crime que é atribuído e os fatos que ligam essas pessoas. Eu não fiz essa análise em computador, mas o deputado Marcel Van Hart, lá do Rio Grande do Sul, naquelas primeiras 100 denúncias, ele mostrou num gráfico
que 84 delas tinha o conteúdo quase igual. Citou até que erro de português que tinha sido cometido numa aparecia noutra. Não é? Então, a individualização da pena não está sendo feita, da conduta. Eu já ouvi dizendo, não, mas a pena é só depois que for condenado. Claro, mas a individualização da conduta tem que ser feita no início do processo para que a pessoa tenha a oportunidade de saber exatamente qual a acusação que está sendo feita para ter a oportunidade de defesa. Mas, segundo o osso dos advogados, tem saído na mídia constantemente, até os próprios advogados têm dificuldade de acesso a determinados atos que são praticados no Supremo Tribunal Federal. Pois é, a partir daí já seria ilegal, né, uma situação como essa, onde os advogados não têm acesso, né, aos autos. Agora, o que eu chamo a atenção é o seguinte: o presidente Lula, o julgamento dele foi anulado por um erro de CEP, né, porque ele foi julgado em Curitiba quando deveria ser julgado em Brasília ou em São Paulo. Muito bem, então se considerou isso um erro judicial. No caso da condenação dessas pessoas, no caso de todo esse processo, né, sobre essas pessoas, sobre esses patriotas, sobre esse ato do dia 8 de janeiro, também não seria um erro judicial, justamente porque não está previsto na Constituição, porque o Supremo não pode ser o acusador, o investigador e o julgador desse caso? O principal tema, Paulo, é o seguinte: é a questão da prerrogativa de foro que essas pessoas não têm. Prerrogativa de função, não tem. Agora, veja, quem que está dizendo que é competente? É o próprio Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma instância acima do Supremo Tribunal Federal? Não. Então, quando o Supremo Tribunal Federal diz que determinado assunto é desta maneira, é daquela forma e não tem a quem recorrer. Qual seria a forma de controle que eles poderiam ter? O Senado da República. Mas o presidente do Senado já disse em mais de uma oportunidade que jamais abriria um processo contra um ministro do Supremo por, entre aspas, um erro praticado na jurisdição. E quando não é erro, quando é abuso evidente? Você, por exemplo, citou a prerrogativa do advogado. O artigo 32 da Lei de Abuso da Autoridade diz que é crime não permitir que o advogado tenha acesso aos autos do processo. Isso daí está sendo feito reiteradamente. Então, o grande problema é quando nós falamos de ditadura do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Judiciário impõe pelo órgão máximo, que eu estou falando, evidentemente. Quando fala de primeira instância, segunda e até STJ, nós temos os recursos para o Supremo Tribunal Federal. Mas quando essas práticas são feitas dentro do Supremo Tribunal Federal, é gravíssima. Por quê? Porque não tem a quem recorrer. Essa é uma realidade. E pelo tom que nós temos visto na conduta dos senhores ministros, especialmente na condução que tem sido dada a esses processos pelo ministro Alexandre de Moraes, está desenhada, evidentemente, um quadro de condenação para essas pessoas. É como se tivesse, olha, vamos dar uma resposta para a sociedade diante dos fatos que aconteceram no 8 de janeiro. Os fatos foram graves? Foram. Aqueles vandalizados lá dentro do Supremo, do Congresso Nacional e também no Palácio do Planalto. Mas os demais são coisas irrelevantes. Mesmo aqueles são dano ao patrimônio. Onde que está o atentado para derrubar? Não tinha uma arma, ninguém tinha uma bomba, ninguém tinha uma metralhadora, não tinha um revólver, absolutamente nada. Como é que você vai dar um golpe de Estado sem ter alguém para assumir esse poder? É uma coisa absurda, mas isso é uma narrativa que foi criada e eu compreendo que o Supremo Tribunal Federal encampou isso para si, quer dizer, eu vou fazer e acabou. Acontece que são 1.390 pessoas ali e nem todas participaram, né, da invasão dos prédios públicos. Nenhum tiro foi dado na ocasião. Já o movimento
dos trabalhadores, dos sem terra, eles entram, invadem as terras, destroem, atiram e não são tratados da mesma maneira. No caso desses aí, do dia 8 de janeiro, se forem condenados, como o senhor mesmo disse, não terão a quem recorrer, terão que cumprir a pena e pena de reclusão. O mesmo eu pergunto agora para o senhor, como é que fica a situação do ministro da Justiça, Flávio Dino, porque, ao que consta, pelo que está sendo mostrado na mídia e pelo que alguns senadores estão falando, ele sabia realmente do que estava acontecendo, inclusive com antecedência, e não tomou providência alguma. O mesmo pode ser usado para ele? O mesmo procedimento? A mesma linha de raciocínio? Veja, Paulo, a importância de que se aguardasse o desenrolar da CPMI, que já foi instalada, foi lido o requerimento, mas ela efetivamente não começou a trabalhar. Eu disse anteriormente, quando apareceram aquelas primeiras imagens lá no Palácio do Planalto, mostrando que os fatos não eram bem da forma que estavam sendo divulgadas, eu disse naquela oportunidade o seguinte, olha, a prudência indicaria que todos os processos, cada pessoa virou um processo, que todos os processos do Supremo Tribunal Federal fossem paralisados até que a CPMI apurasse a verdade real de tudo. E isso não aconteceu, nem vai acontecer. Então, nós corremos o risco de concluir algum processo no Supremo Tribunal Federal antes da conclusão da CPMI e os fatos serem completamente diferentes, a prova ser completamente diferente. Então, veja, essas prisões dessas pessoas não têm a menor necessidade. Pessoas sem antecedentes criminais, donas de casas, trabalhadores, funcionários públicos, não é? Então, essas pessoas não apresentam nenhum perigo à coletividade. É um fato isolado, aquele fato do dia 8 de janeiro. Então, a prudência indicaria que todos fossem colocados em liberdade e que se aguardasse uma investigação com calma. Mas está claro que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do senhor ministro Alexandre de Moraes, quer apressar tudo isso para chegar no resultado, olha aqui, julgamos e, a meu sentir, com a condenação. O senhor acha que isso é um abuso de poder, de autoridade? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Poder Judiciário, ele não é um poder vingador, ele é um poder apaziguador. O juiz tem por norma receber os conflitos das partes e verificar o melhor caminho para a pacificação. O Supremo Tribunal Federal, hoje, não é um tribunal de pacificação do país. É um tribunal, pela maioria dos senhores ministros, que colocam gasolina na fogueira. Ontem mesmo, num programa de televisão, o ministro Gilmar Mendes fez comentários acerca do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, na imprensa saiu assim, que inequivocamente o ex-presidente Bolsonaro tem responsabilidade sobre o 8 de janeiro. Ora, se o ministro que compõe aquela corte será um julgador em determinado momento das condutas daquelas pessoas, como é que ele antecipadamente faz um juízo de valor acerca de uma pessoa que não está indiciada, não está denunciada no processo? Então, todos esses fatos são fatores de instabilidade para a população. A população hoje ora para o Supremo Tribunal Federal e diz, eu não confio. Não confio por quê? Por conta das decisões que têm sido praticadas, que a população olha e diz, olha, isso não está certo, não está sendo justo, não foi assim no outro processo, como é que é assim neste? Então, há uma desconfiança generalizada do Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom para a justiça. O Poder Judiciário deve ter a credibilidade. A credibilidade do Poder Judiciário é que traz a harmonia social. Quando o Poder Judiciário, por seu órgão máximo, é visto com desconfiança pela população, nós estamos no campo da instabilidade institucional.
Muito bem, agora há pouco o senhor falou, né, do ex-deputado Daniel Silveira e agora nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, amanhã, os ministros vão decidir de uma vez por todas se anulam a graça concedida pelo ex-presidente Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Mas a oposição, como nós já dissemos aqui, está se movimentando também para cancelar, então, o indulto dado ao ex-ministro da Casa Civil do governo Dilma e do governo Lula, o José Dirceu. Como é que o senhor vê essa situação? Com muita tristeza. Ontem, um órgão de imprensa colocou a fala do ministro Alexandre de Moraes acerca da graça concedida ao personagem que você acaba de citar. E ele diz entusiastamente, olha, a graça é uma prerrogativa do presidente da República e isso, de maneira nenhuma, fere a independência dos poderes, porque ali estava tratando também de uma condenação. Já no caso do ex-deputado Daniel Silveira, ele disse exatamente ao contrário, que era inconstitucional porque teria sido praticada em razão de uma amizade de um acordo político do ex-presidente com o ex-deputado. E a anterior não foi? O que aconteceu com a anterior? Por acaso foi praticada pelo presidente da República por um partidário diferente? Não, foi para um correligionário. Então, essa prerrogativa do presidente da República, ela não pode ser afastada, não importa qual seja o presidente da República que ela esteja, seja de direita ou seja de esquerda. Por quê? Isso aí foi uma delegação que o Constituinte, o Poder Constituinte, concedeu. Entendeu o seguinte, olha, isso é política e politicamente o presidente pode ter essa atribuição. Anular isso daí não é bom. Não é bom para a coletividade, porque traz uma insegurança jurídica. Se lá na frente o atual presidente conceder uma graça para outra pessoa, aos demais partidos, como você acabou de citar, poderão também recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o ex-deputado Daniel Silveira, ele foi vítima de muitos abusos, uma prisão em flagrante que não era flagrante, tá certo? Nós todos conhecemos a história. A Procuradoria da República disse, olha, isso aqui não é Supremo Tribunal Federal, é primeira instância, mande para a primeira instância. Não mandou. Olha, o presidente da República concedeu a graça, está correto, foi defendido, inclusive, no plenário durante a sessão da semana passada, não acata, não é? Agora, quando convém, cita os pareceres da Procuradoria da República. Veja, por exemplo, quando o ministro aposentado, Ricardo Lewandowski, suspendeu um artigo da Lei das Estatais, que permitiu a abertura para o atual governo, e podia ser qualquer governo, nomear abertamente, livremente, aqueles cargos todos. O que ele disse? Olha, a Procuradoria da República deu o parecer favorável. Então isso não está certo. Convinha citar a Procuradoria da República. Quando a Procuradoria da República diz diferente, aí eles fazem diferente. Isso não está certo, Paulo. O juiz, ele é um ser diferente do Ministério Público. O Ministério Público tem a sua atribuição de acusar. Não importa o que o Ministério Público escreva, não importa o que o advogado escreva, o juiz importa para ver o conteúdo jurídico. Mas a convicção, ela é do juiz, para dizer, olha, o advogado disse isso, o Ministério Público disse isto. Eu, juiz, decido aquilo. Agora o juiz, ele não pode escolher para dizer, olha, deste caso aqui, está dizendo que é favorável à soltura desse réu. Eu solto. Quer ver o caso? O do Ércio Torres. Não houve uma manifestação favorável? O ministro Alexandre de Moraes acatou? Não acatou, entende? Então, isso não está certo. O Poder Judiciário não está agindo corretamente. Nós estamos, eu digo sem medo de errar, nós estamos vivendo uma semiditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal. No momento que o Supremo Tribunal Federal invade as competências
do Congresso Nacional invade as competências do Poder Executivo, ele está chamando para si um poder que não lhe foi conferido. Daí, para nós chegarmos numa ditadura real, é muito tranquilo, é muito fácil. Vem avançando, tempo a tempo, avançando nas atribuições dos outros poderes. Qual controle? Não tem. Quem deveria controlar? O Senado da República, o presidente do Senado. Agora, os senadores que lá estão fazendo algum movimento para efetivamente pressionar o presidente do Senado a que abra um processo de impeachment contra o ministro Supremo? Estão fazendo o correto? O que seria? Vamos trancar essa pauta aqui. Não se vota nada até que se coloque em apreciação para todos. Estão fazendo isso? Não tenho visto. O foco da população. Olha, vamos fazer manifestação de rua. A principal manifestação de rua hoje seria para tirar Rodrigo Pacheco daquele cargo que ele está. Essa seria a primeira movimentação, porque ele que acoberta todos os atos que são praticados pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo estão absolutamente tranquilos de qualquer coisa que fizerem, seja cumprindo a Constituição, seja descumprindo a Constituição, não terão consequência nenhuma, porque quem deveria agir, não age. Agora, só mais um assunto, né? Porque nós temos que aproveitá-lo aqui, porque é um privilégio muito grande, né, ter o senhor aqui, um desembargador, em nosso show. Hoje, nesta terça-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, depondo ou prestando depoimento, ou foi lá espontaneamente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e senadores, né, no Senado, no Congresso, e ele fez inclusive uma brincadeira com o senador Marcos Duval, dizendo o seguinte, que se o senador fosse da SWAT, ele era dos Vingadores. Muito bem, isso já mostra uma tranquilidade, uma segurança que o ministro da Justiça tem para chegar e falar assim com os senadores no momento em que estamos aí nas bordas, prestes a começar uma CPMI para justamente investigar atos do próprio ministro. Como o senhor vê essa ação do ministro, essa segurança, ele principalmente que quer controlar a liberdade de expressão? Paulo, o ex-presidente Sarney, ele falava muito sobre a liturgia do cargo. A pessoa tem que entender o cargo que ele está exercendo e como deva se comportar. Uma situação como essa de hoje, eu li agora há pouco, não é própria para um ministro de Estado. Agora, o mais grave que o ministro Flávio Dino está fazendo, eu não sei se nós vamos falar daquela declaração dele sobre a censura, mas o mais grave que ele está fazendo nesse momento, e eu tenho alertado os cristãos do Brasil, é que ele está usando o nome de Cristo e o nome de Deus para as suas ações. Tudo que ele fala, ele diz, olha, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, povo cristão do Brasil, não importa a sua denominação, se é evangélico, católico, espírita, povo cristão, abra um olho, onde que comunista acredita em Cristo? Aonde? Isso é uma estratégia do diabo para enganar o povo crente do Brasil, o povo cristão do Brasil. Então, é uma coisa muito grave que ele está fazendo sutilmente e não está sendo percebido. Mas eu estou aqui para para alertar os cristãos do Brasil que não caiam nessa história. Daqui a pouco ele vai aparecer com a Bíblia na mão, dizendo, olha, eu sou bonzinho e tal. Isso é uma enganação absoluta. Agora, o mais grave que o ministro Flávio, independente da responsabilidade que alguns órgãos e alguns parlamentares afirmam que ele tem do 8 de janeiro, isso a CPMI vai apurar, o mais grave que eu vi foi a declaração que ele deu na semana passada, depois que a Câmara dos Deputados não votou o projeto, o PL 2630, que trata da censura. Ele disse com todas as letras, olha, se o Congresso não fizer, seria ideal que fizesse. Nós temos aqui do Ministério da Justiça os meios necessários para impor o controle. E se não formos nós, será
o Poder Judiciário. Qual a gravidade disso? 2 dias após a Câmara dos Deputados não votar a lei o PL 2630, o senhor ministro Dias Toffoli liberou um processo, um recurso extraordinário, que ele é relator, para julgamento, que trata justamente do artigo 19 da Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, que tem o potencial, porque no artigo 19 dessa lei está dito que as plataformas não têm responsabilidade, ele é bem longo o artigo. E se esse artigo for julgado inconstitucional, ele terá o mesmo efeito de se aquele projeto tivesse sido aprovado no Congresso Nacional. Quase igual ao efeito, porque o projeto ele elenca uma série de situações. Mas a gravidade disso é o ministro dizer, olha, se o Congresso não fizer, eu faço. E se eu não fizer, o Supremo, a Justiça, ele não citou o Supremo, falou a Justiça. Mas como no dia anterior à fala que ele fez, o ministro Dias Toffoli tinha liberado aquele processo para ser colocado em pauta, uma coisa vincula a outra. Então tudo isso, Paulo, é muito grave. Mais uma coisa, no dia que foi votada a urgência lá do projeto 2630 na Câmara, acho que foi dia 25 de abril, e o relator sequer tinha apresentado o conteúdo da sua proposta, estava em negociação. O senhor ministro Alexandre de Moraes compareceu tanto à presidência do Senado quanto da Câmara para levar sugestões. Olha, coloque isto no projeto. Mas como o projeto que estava lá, desde, salvo engano, 2020 ou 2021, que saiu do Senado, só agora, na hora da urgência, apresentar sugestões. Então, tudo isso soa como muita intervenção de um poder no outro poder e a fala do ministro é uma verdadeira ameaça à população brasileira, dizendo o seguinte, de uma forma ou de outra, nós vamos impor o controle da mídia. Pois é, isso está a um passo de acontecer. Desembargador Sebastião Coelho, nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso show e esperamos vê-lo muito mais da agora para frente. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Sempre à disposição. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia, pela atenção e nos vemos de novo no próximo programa. Um forte abraço e até lá.